Minha diretoria, a casa está caindo para Álvaro, o treinador do nosso querido Vascão, que está em situação difícil. São 4 jogos e, obviamente, que essa notícia ela vai soar de uma forma grosseira e simples, ela vai soar como um absurdo. Né? Então quer dizer que o Vasco contrata um treinador português, traz o cara lá da Europa, o cara tem 4 jogos e o Vasco manda o cara embora? Primeiro, quem está dizendo que o cara vai embora ainda é a mídia, tá? A gente ainda não tem uma confirmação oficial do clube. Então pode ser que numa conversa mude-se de ideia, pode ser que o Vasco tenha dado a entender e não vá fazer isso, enfim. Tem N situações aí pra gente esperar, mas deve se confirmar, pelo que a gente tá vendo, deve se confirmar nas próximas horas da demissão. E aí você me pergunta, Rica, mas isso não é um absurdo? E eu vou te dizer o seguinte, se você observar pelos 4 jogos, é um absurdo. É até um desrespeito com um profissional que veio de outro país para isso. Se você entender o cenário político do Vasco, você vai ver que é uma coisa que aconteceu muito incomum. Por quê? Porque ele foi contratado, anunciado pelo Vasco num dia, e no dia seguinte a SAF saiu, voltou o comando pela liminar pro Pedrinho. Então o Pedrinho pegou um treinador que não era o treinador que ele queria. Ele recebeu uma comissão técnica que não era dela. Então hoje, quem dirige o Vasco hoje não contratou essa comissão técnica. Acho que por respeito, falaram, vamos manter, ver o que acontece, porque o cara não tem nada a ver com isso. A coisa claramente não tá fluindo. São 4 jogos? Concordo, acho um absurdo, o cara não tem culpa de porra nenhuma, mas ele não tá conseguindo mexer com as coisas lá dentro. Não tá causando um barulho, não tem de um jogo pro outro uma evolução, não tá conseguindo mexer. E aí eu acho que o Pedrinho se vê, e eu não falei com o Pedrinho, tá? Antes que alguém já ache, se ligou, não falei com ele. E eu acho que o Pedrinho se vê na seguinte situação, porra, mas se eu não mexer agora pode ser tarde demais, porque ao contrário do Fluminense que tem um grande time, você fala, pô, esse time do Fluminense quando quiser sair da zona de rebaixamento, o Vasco não tem essa opção, o Vasco sai com esforço, o Fluminense sai quando quiser, se jogar mais ou menos 60% do que ele sabe, ele sai, o Vasco tem que jogar 90% para sair. Então, será que não é melhor agora? A minha resposta a isso vai vir com a contratação do novo. Não vai ser necessariamente uma resposta que vai chegar para mim pela saída do português, mas sim pela chegada do novo. Quem é o cara? Se o Vasco for lá e contratar outro treinador português, fala, Pedrinho, tá maluco, cara. Porra, tu for buscar outro cara com dificuldade de adaptação, o cara tá errado mesmo. Tá? A não ser que você vai contratar um cara que é um fenômeno, aí beleza. O Guardiola, o cara consagrado. Se você contratar um treinador que é uma promessa, é outro risco que você tá correndo. Se você colocar alguém identificado com o clube pelas essas questões, por exemplo, um Felipe e tal, é um risco, mas tem um fundo ali de liderança e tal, de alinhamento com a direção. Ok, é uma alternativa. Se você falar pra mim, vou contratar o Luiz Felipe Scolari, eu falo, porra, entendi o que você fez. Pode não dar certo, mas eu entendi o que você fez. Botei um cara cascudo pra caralho, que toda porrada vai nele, ele segura pra caralho essa pica, os jogadores vão olhar pro cara como um deus, porque é isso que ele é dentro do futebol, talvez não seja pros torcedores, mas dentro do futebol o Filipão é um deus, as pessoas olham pra ele com respeito assim, surreal, jogadores, comissões e todo mundo. Bota um cara com essa casca aqui dentro, a imprensa vai bater, ele sabe segurar, ele sabe chamar os caras pra jogar pra ele sabe fechar uma casinha e conseguir resultado, como poucos, o Filipão sabe gerenciar a crise, e eu acho que é uma alternativa que eu tô contratando um cara que eu não vou gerar dúvida sobre a qualidade, eu vou gerar dúvida se vai dar certo ou não. Aí eu acho que tudo bem, você fez uma ação emergencial e contratou um treinador para uma situação específica. Tá ok, entendi. Caso contrário, eu também não vou entender. Então, assim, das opções possíveis do que o Vasco vai fazer, eu já adianto que assim, eu vou concordar, eu vou entender se você anunciar um Luiz Felipe Scolari, talvez um, sei lá, o Luxemburgo, sei lá, alguém muito casca grossa, que é pra falar, meu irmão, não tô preocupado com o quanto você tá modernizado, não tá, segura esta pica e não caia, no ano que vem você tá fora, ou então, depois a gente negocia, mas segura esta pica aqui pra mim, porque o problema aqui é gigantesco, torcida, SAF, política, enfim, é difícil segurar o negócio ali. Se ele contratar um Felipe, eu vou tentar entender pela identificação. Se ele colocar qualquer outro treinador mediano ou que não tenha uma puta de uma carreira nas costas, uma puta de uma certeza, uma garantia de que o cara é altamente qualificado, eu vou achar que aí se precipitou. Porque dúvida por dúvida, a gente também não sabe qual que é o trabalho do Álvaro. Ele não teve tempo para fazer, então a gente não sabe o que aconteceria, né? Então, não concordo em botar a culpa no cara com 4 jogos, entendo observar uma falta de evolução, mas entendo que essa é muito mais uma decisão política se ela acontecer mesmo. Que é tipo, não é a minha comissão técnica, não é o meu treinador, o que adianta eu deixar agora se eu vou trocar amanhã? Então troca, beleza, mas você tem que ter o cara, né? Se fosse uma oportunidade, o Cuca caiu no Atlético Paranaense, opa, puta que pariu, manda um português pra merda, né? Tô contratando o Cuca. Não é o caso. O Renato saiu do quê? Pô, Renato, bom treinador e tal. Dorival saiu da seleção, porra, Dorival. Não é o caso, não tem ninguém quicando aí, né, desses grandões. Então, vamos esperar o próximo passo pra gente entender. Mas eu não acho que é uma decisão absurda
totalmente. Por quê? Porque tem um contexto de uma troca, de que não foi esta direção que contratou esse treinador, essa comissão técnica. Então já havia ali, desde o primeiro momento, não é isso que eu queria. Então só tá sendo meio acelerado pela urgência do Vasco, caso contrário o Vasco levaria até o final do ano e fatalmente trocaria de novo, a não ser que desse muito certo, porque não era o treinador dessa diretoria do Vasco.